Olá, essa aula é voltada para o nono ano, é uma aula de ciências voltada para o nono ano. Nós vamos falar sobre ondas e sobre som. Essa aula é baseada no sistema Trilha de Ensino da editora FTD. As ondas em nosso cotidiano. Alguns dos nossos órgãos dos sentidos recebem estímulos por meio de ondas. Para ouvir música tocada no violão, as orelhas devem receber o som. Para enxergar os objetos, os olhos devem receber a luz. Além disso, é possível sentir a pele se aquecer ou receber radiação infravermelha da luz solar. Tanto o som quanto a luz é visível, e a radiação infravermelha são exemplos de ondas. Por causa da sua característica, as ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas e são aplicadas em diversas áreas do estudo e em diferentes tecnologias. A onda sonora é o exemplo de uma onda mecânica. Por quê? Porque ela necessita de um meio material, seja sólido, líquido ou gasoso, para se propagar. O som emitido pelo violão propaga-se pelo ar, causando vibrações nas moléculas do ar que se transmitem de uma molécula para outra até chegar nas nossas orelhas. Então, o som é um tipo de onda sonora que usou aí um meio material, né, que foi o meio gasoso, que foi o ar, causando a vibração nas moléculas de ar para que essas vibrações entrem nas nossas orelhas e a gente capte o som. A luz visível e a luz visível, né, a luz luminosa, aquilo que a gente consegue ver, e a radiação infravermelha que queima a nossa pele, por exemplo, são ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um material para se propagar, não precisam de ar, de água, por exemplo, para se propagar. Elas conseguem, né, essa onda eletromagnética, ela consegue se propagar no vácuo. A luz emitida pelo Sol consegue chegar à Terra porque é uma onda eletromagnética. De forma geral, a onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem que haja transporte de matéria. Aí trouxemos um exemplo aí, né? Se a gente prender em uma das extremidades de uma mola na horizontal e realizar um movimento de subida e descida, ou seja, chacoalhar, né, essa mola em A e a comprimir e relaxar, como está em B, gera-se uma perturbação chamada de impulso, que se propaga pela mola. Se esse movimento for repetido em certo ritmo, vários pulsos se propagam, formando uma onda, né, que é o chacoalhar. Esse chacoalhar vai formar uma onda. As ondas que oscilam perpendicularmente à direção da propagação são chamadas de transversais, que é o A. Ele é transversão porque está perpendicular aí à direção. E longitudinal é aquela onda que oscila na mesma direção, aí comprimindo e afastando a mola. Como podemos representar a onda? Nas situações anteriores, ao se propagar pela mola, a onda fez partes da mola oscilarem em torno de um ponto de equilíbrio, ocorrendo o deslocamento máximo para um lado e em seguida para o outro. Na situação A, onde fez o chacoalhar aí da mola, por exemplo, se fosse possível observar apenas um ponto de mola, veríamos esse ponto se deslocando repetidamente para cima e para baixo. Observe abaixo aí, no caso está mostrando, né, a representação esquemática das ondas produzidas da mola em determinado instante dessa situação. Nós vamos estudar aí, então, as partes de uma onda, né? Então, a posição inicial em que a mola estava antes de ocorrer o movimento, a gente chama de eixo de propagação da onda. Então, estava ali a molinha quietinha, né? Então, essa posição inicial onde a mola está quietinha ali, antes de começar o movimento, a gente chama de eixo de propagação da onda. Os pontos mais altos da onda a gente chama de cristas, que aí vai ser os pontos A, E, I e M, são os pontos mais altos. Os pontos mais baixos de uma onda a gente chama de vales, e correspondem a C, G e K. Um ciclo é quando o ponto da mola executa uma oscilação completa,
ou seja, ela sobe e desce, passa por uma crista e por um vale. Nessa situação, a onda parte da mão para outra extremidade e esse sentido de propagação da onda. Essa onda aí, no caso, vai ser transversal, porque ela está transversal ao sentido aí, certo? Propriedades de uma onda. Uma onda apresenta as seguintes propriedades: comprimento da onda, frequência, amplitude, período e velocidade de propagação. Observe a representação de uma onda em determinado instante, mostrando seu comprimento de onda e sua amplitude. A distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales, ou seja, a distância entre duas subidas ou duas descidas da onda, a gente vai chamar de comprimento da onda. Na imagem ao lado, o comprimento da onda pode ser a distância entre as cristas A e E ou entre os vales C e G. Vai ser o comprimento da onda. O comprimento da onda é representado pela letra grega lambda. E sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o metro. A distância entre o eixo de propagação da onda e a crista, ou entre o eixo de propagação e o vale, é chamada de amplitude. Então, a amplitude da onda vai ser entre o eixo de propagação e uma crista, ou o eixo de propagação e um vale. Vai chamar de amplitude da onda. Está mostrando aí, né? O eixo de propagação é esse que passa no meio da onda, o eixo de propagação. Então, a amplitude vai ser entre o eixo de propagação e uma crista, por exemplo aí, né? O F e o E, ou DE, ou o eixo de propagação e um vale, por exemplo, BC, vai ser uma amplitude, certo? E a unidade de medida no Sistema Internacional é o metro. Como visto anteriormente, um ciclo corresponde a uma oscilação completa. A quantidade de ciclos de uma onda por unidade de tempo é chamada de frequência e é representada pela letra F. Sua unidade de medida no Sistema Internacional é chamada de Hertz, que indica quantos ciclos estão sendo realizados por segundo. Essa unidade foi criada em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Aí vamos ver aí 3 exemplos de como obter a frequência da onda. Vamos ver. Nessa situação, na situação 1, há um ciclo por segundo. Então, a frequência é de um ciclo, ou seja, de 1 Hz. Na situação 2, há 2 ciclos em 1 segundo. Então, a frequência dessa onda é 2 ciclos por segundo, ou 2 Hz. E na 3, há 4 ciclos por segundo. A frequência dessa onda é 4 ciclos por segundo, ou seja, 4 Hz. Como é que eu faço para contar? A gente conta uma subida, uma descida e outra subida, né? Aqui, então, conta uma crista e um vale, para poder fazer essa conta aí. Os números que aparecem no visor do rádio e que são utilizados para sincronizar as estações correspondem à frequência. Esses números vão de kHz até megahertz, ou seja, 10 elevado a 3 ou 10 elevado a 6 Hz. Aqui na nossa cidade, na nossa região mesmo, nós temos os programas de rádios, grandes rádios né, que fazem programas, o Jornal do Meio-Dia, por exemplo. Temos aí a Rádio Caraíbas, a Rádio Líder FM, que a gente conecta ali, né, 100,7 ou 103,7, uma coisa assim, que aí vai ser a sintonização em hertz, aí vai ser a frequência, certo? Outra importante característica da onda é o período, ou seja, o intervalo de tempo no qual ela completa a oscilação ou ciclo. Ele é representado pela letra T, e sua unidade de medida é o segundo. Observe novamente a situação 1 e 2 da página anterior. A situação 1, a situação 1 é quando tem só um ciclo e a situação 2 tem 2 ciclos, não é isso? Na situação 1 ocorre 1 segundo, né? Em um ciclo ocorre só um ciclo, então o período é 1 segundo. E na situação 2, em 1 segundo, que é o período, porque segundos na unidade de medida corresponde a período,
vai ter 2 ciclos. Então, aí o período vai ser 1/2, que dá 0,5 segundos. Como podemos perceber nos exemplos anteriores, há uma relação entre o período e a frequência. Veja a seguir. Período é igual a 1/frequência, ou frequência é igual a 1/período. As perturbações levam certo tempo para percorrer uma distância, ou seja, elas têm a velocidade de propagação. Em dias de tempestade, com relâmpagos e trovões, por exemplo, é comum vermos primeiro a luz, né, que é o relâmpago, o raio emitido, e depois é que a gente ouve o trovão, produzido pelo mesmo raio. Isso ocorre porque a velocidade da propagação sonora vai ser diferente da velocidade de propagação da luz. A equação da velocidade de propagação da onda é velocidade de propagação da onda, que é o v. Aí vem comprimento da onda, que é a letrinha lambda, sobre o período. Ou a velocidade de propagação da onda vai ser o comprimento da onda vezes a frequência. E aí, como é que eu faço para identificar como é que eu vou fazer isso aí? Você vai precisar ler o enunciado, ler a pergunta daquele probleminha, né, aquele enunciado lá, para poder ver. Se ele der nesse enunciado o comprimento da onda e o período e quiser saber a velocidade de propagação da onda, você vai fazer, então, velocidade sobre comprimento da onda dividido pelo período. Se no enunciado quiser a velocidade de propagação da onda e eu tiver dado lá o comprimento da onda e a frequência, então eu vou multiplicar o comprimento da onda vezes a frequência. Então, o que vai diferenciar aí no enunciado, para você identificar qual dessas fórmulas você vai usar, vai ser, se no enunciado deu período e comprimento, faz a divisão. Se o enunciado deu a frequência e o comprimento, faz a multiplicação. A unidade de medida de velocidade de propagação do Sistema Internacional é o metro por segundo, pois a unidade de comprimento da onda é metro e a de período é em segundo. Estudando o som. Em nosso cotidiano, ouvimos som de diferentes fontes, como veículos buzinando, pessoas conversando, aves cantando, entre outras coisas. O som é um tipo de onda que se propaga por meios materiais, como a gente viu, através da água ou do ar. Aí vamos ver abaixo esse exemplo desse homem aí tocando, né? Ao fazer as cordas do violão vibrarem, Pedro, que está tocando, produz uma perturbação, ou seja, faz as moléculas de ar vibrarem próximo das cordas. Essa vibração das moléculas cria regiões de alta pressão intercaladas com regiões de baixa pressão. As regiões de alta pressão é quando elas estão próximas umas das outras, e as de baixa pressão é quando elas estão distantes umas das outras. E aí essa vibração das moléculas de ar vão chegar até as orelhas de Vitor, que está ouvindo o Pedro tocar. Nessa situação, o meio de propagação é o ar, como eu falei, mas também pode ser qualquer outro tipo de material, como madeira, e a corda também está auxiliando aí, né, a vibração das cordas da madeira para produzir o som. Característica das ondas sonoras. Podemos perceber nessas fotografias aí diferentes fontes de som. Alguns deles são agradáveis, como o canto de uma árvore ou de uma orquestra sinfônica, e outros são desagradáveis, como o som de uma buzina ou de uma britadeira. O som tem natureza ondulatória e possui todas as propriedades que foram estudadas até aqui, das ondas, né? Vamos conhecer a seguir as propriedades ondulatórias que permitem classificar as ondas sonoras. Frequência das ondas sonoras. Entre as propriedades apresentadas pelas ondas sonoras, sua frequência de oscilação permite classificar o som como grave e agudo. As ondas sonoras que são emitidas com baixa frequência são classificadas som graves ou baixos. E as emitidas com alta frequência são classificadas como sons agudos ou altos. O som emitido por o baixo acústico é um exemplo de som grave. Sua frequência de oscilação vai ser menor,
do que o som emitido por um violino. Então aí vai ser mais grave, por quê? Porque tem baixo, né? É um som baixo, tem pouca oscilação. Quanto menos oscilação, um som vai ser mais baixo, vai ser considerado som grave. Aí o som emitido por um violino é um exemplo de um som agudo. Sua frequência de oscilação vai ser maior e o som emitido do que o som emitido pelo o baixo acústico. Então o som do violino ele vai ser agudo porque tem uma maior oscilação. E aí vai ter esse som agudo. As frequências das ondas sonoras. Os seres humanos são capazes de perceber sons em determinadas faixas de frequência. Frequências acima dessa faixa são chamadas de ultrassons e abaixo dessa faixa são chamados de infrassons. Algumas espécies de animais possuem especializações que lhes permitem escutar ultrassons, enquanto outras espécies permitem escutar infrassons. Então, os morcegos são exemplos de animais que podem escutar ultrassons. Esses animais utilizam essa capacidade para localizar presas e desviar de obstáculos em ambientes escuros. Os morcegos podem escutar frequências de até 110 Hz, 110 mil Hz. Então, os morcegos, eles ouvem sons muito altos, né? Eles fazem o que a gente chama de ecolocalização. Eles emitem o som para poder ver se tem alguma barreira ali na frente, porque quando eles emitirem o som ele é em formato de ondas, ele vai formar ondas no ar, nas moléculas de ar, que vai chegar lá na barreira e vai voltar para ele, para o morcego. Então ele consegue, através desse som que ele faz, fazer a ecolocalização e identificar onde é que está o lugar ali, se tem alguma barreira, alguma presa. E ele ouve sons muito altos, né? Ultrassons, sons muito altos, de 110 mil Hz. O ser humano é capaz de perceber sons na faixa de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Algumas ondas sonoras são emitidas fora dessa faixa de frequência, o que as torna imperceptíveis aos receptores da nossa audição, a nossa orelha, que é o nosso órgão sensorial de audição, órgão sensorial de captação de som. Então, nós, seres humanos, só vamos conseguir aí escutar entre 20 Hz e 20 mil Hz. E já os elefantes são exemplos de animais que escutam infrassons. Em seu repertório de comunicação, esses animais podem emitir e escutar frequências de aproximadamente 16 Hz, ou seja, infrassons, ou seja, abaixo da frequência ali, né? Frequências baixas. Então, a gente viu que o ser humano ouve de 20 a 20 mil e o morcego é 110 mil, ou seja, está acima, por isso que chama de ultrassom. E a gente viu que o elefante é infrassom, porque está abaixo de 20 Hz, está a 16 Hz, então baixa frequência. Intensidade do som. A intensidade do som está relacionada à energia transportada pela onda sonora. Ela é proporcional à amplitude da onda, que é a diferença entre a linha de propagação e uma crista, ou a linha de propagação em um vale. Se associa ao volume do som produzido também. A audição humana é capaz de perceber uma ampla escala de intensidade sonora. Por isso, na prática, para fazer medições de intensidade sonora, é mais conveniente o uso de uma grandeza conhecida como nível sonoro, que é uma relação entre a intensidade mínima perceptível pelo ser humano e a intensidade da fonte que se pretende ouvir. A intensidade mínima percebida pelo ser humano e aquela intensidade que aquele aparelho consegue emitir é que eu consigo ver o nível sonoro. A unidade de medida dessa grandeza física é chamada de Bell, em homenagem ao cientista Alexander Graham Bell. Porém, no cotidiano, o mais comum é utilizar o décimo do Bell, que a gente chama de decibéis. Aí vamos ver algumas imagens para ver o nível sonoro. O nível sonoro de um show de rock, a uma distância de 1 a 2 metros da caixa, é de 105 a 120 decibéis. O nível sonoro de um cortador de grama é de aproximadamente 107 decibéis. O nível sonoro de um automóvel que está passando a 20 metros de distância
é de aproximadamente 70 decibéis. E em uma avenida movimentada, o nível sonoro é de 85 decibéis. O nível sonoro de pessoas conversando a uma distância de 1 metro é de aproximadamente 60 decibéis. E de pessoas sussurrando é próximo a 20 decibéis. A produção da voz e os cuidados que temos que ter com as pregas vocais. A voz é produzida no sistema respiratório pelas pregas vocais, que ficam na região da laringe. Elas são estruturas formadas por dobras de tecido mucoso, que contém músculo e ligamentos elásticos, as quais vibram com o passar do ar proveniente do pulmão. Vamos observar essa imagem. A voz é produzida quando as pregas vocais estão fechadas, o ar expiratório, ou seja, aquele ar que vem dos pulmões, tem de passar por essas pregas vocais, pressionando-as e fazendo vibrar. Essa vibração movimenta as moléculas de ar que estão presentes ali no nosso sistema respiratório, na faringe, no nariz, na boca, e aí vai produzir o som. Então, o ar que sai dos pulmões vai vibrar as pregas vocais, né, vai movimentar essas moléculas de ar que estão presentes ali no sistema respiratório, na faringe, no nariz, na boca, e vai produzir o som. O tom da voz é controlado pela tensão das pregas vocais. Quando esticadas, as pregas vocais vibram mais rapidamente, produzindo o som mais agudo. Os sons mais graves são produzidos diminuindo a tensão das pregas vocais. Mulheres têm pregas vocais de 1,8 centímetros de comprimento, que vibram cerca de 250 vezes por segundo, resultando em uma voz mais aguda. Por quê? Porque as pregas vocais são menores e elas vibram com mais frequência. A influência dos hormônios também masculinos faz com que as pregas vocais se tornem mais espessas e mais longas, atingindo cerca de 2 centímetros. Assim, elas vibram menos, cerca de 150 vezes por segundo, e vai conferir a voz mais grave. Então, nos homens, a voz é mais grave porque as pregas vocais são mais longas e vibram menos vezes. A voz é importante para os seres humanos, pois é uma forma de comunicação entre os indivíduos. Assim, alguns cuidados são necessários para que ela seja preservada. Ingerir água em quantidade adequada, de preferência em temperatura ambiente, não tomar água gelada, né? Para não ter o choque térmico. Evitar gritar, falar alto ou pigarrear. Porque isso causa intenso atrito nas pregas vocais, podendo lesionar. Não fumar. A fumaça vai irritar a laringe, causando o acúmulo das secreções nas pregas vocais e o seu ressecamento. Ingerir sucos e frutas cítricas e alimentos fibrosos, pois ajudam a eliminar as secreções também. Reflexão da onda sonora. As ondas sonoras emitidas por uma pessoa propagam-se pelo ar até atingir um obstáculo. Quando as ondas sonoras alcançam esse obstáculo, elas são refletidas, retornando até as orelhas da pessoa, que consegue ouvir após um tempo o som emitido por ela mesma. Como a velocidade da propagação do som do ar é de aproximadamente 340 metros por segundo e não existe obstáculo próximo, a onda sonora emitida leva algum tempo para atingir um obstáculo e retornar às orelhas da pessoa. Isso aí a gente chama de eco, né? Essa reflexão sonora de encontrar o obstáculo, a gente falar, encontrar o obstáculo e lá essa onda voltar para as nossas orelhas, a gente também conhece como eco. Sonar. Um importante aparelho desenvolvido como medida de segurança na navegação é o sonar, que emite ondas mecânicas, no caso sonoras. O sonar do navio emite ondas sonoras em várias direções, por exemplo, para o fundo do oceano, e imediatamente inicia a contagem de tempo. Algumas dessas ondas vão refletir em obstáculos e retornar ao aparelho. Ao recebê-las, o aparelho encerra a contagem e realiza os cálculos para saber exatamente onde se encontram os obstáculos. Aí eu até brinquei na sala do 9º ano, né, da escola que eu trabalho, que o Titanic não deve ter tido esse sonar, porque ele bateu um iceberg aí. Então, esse sonar ele é bem importante, porque quando for emitir o som, ele vai emitir o som para vários lados,
E aí esse som, quando encontrar um obstáculo, vai retornar para o navio e esse navio vai conseguir desviar dos obstáculos que tiver ali no caminho. Poluição sonora. A poluição do ar, da água e do solo são facilmente percebidas, pois em diversos casos podemos ver os agentes poluentes ou verificar doenças causadas por eles. A poluição sonora, entretanto, é menos discutida, já que seus efeitos não são imediatos. A poluição sonora é uma perturbação no ambiente provocada pela emissão continuada dos sons, que desrespeitam os níveis legais de ruídos emitidos, ou seja, sons de alta intensidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela está entre as poluições que mais agridem o ser humano. Com as mudanças de hábito da população e o crescimento das cidades, houve expressivo aumento da poluição sonora, de modo que muitas pessoas não percebem que estão expostas a esse mal. Quanto maior o nível sonoro, menor o tempo de exposição diário recomendável. Observe no esquema, tem um esqueminha aqui nesse livro que mostra os decibéis, né? 85 decibéis a gente só pode ficar exposto quando tiver 85 decibéis 8 horas por dia. 90 decibéis 4 horas por dia. 100 decibéis só podemos estar expostos 1 hora. 110 decibéis 15 minutos por dia e 115 decibéis 7 minutos por dia. Então, assim, quanto maior o nível sonoro, menor o tempo de exposição, né? A exposição excessiva a esses níveis sonoros inadequados pode reduzir a audição e até causar surdez, além de provocar dores de cabeça, insônia, dificuldade de concentração e estresse. A poluição sonora não afeta somente a vida do ser humano. Outras espécies de animais também são prejudicadas, como mostra esse texto. Poluição sonora ameaça peixes, diz pesquisa. O aumento dos níveis de ruídos afeta a distribuição dos peixes nos mares e suas capacidades de reprodução, de comunicação e de evitar predadores. O estudo dimensiona a capacidade de audição dos peixes e concluiu que os ruídos gerados por esses seres humanos embaixo d'água têm o potencial de afetar os animais, assim como o barulho do trânsito afeta animais terrestres como aves. Algumas atitudes, né, que podem ajudar a cuidar da audição. Evitar locais com muito ruído, que exijam elevação do seu volume de voz, ou seja, festas, né, com sons muito altos, baladas, essas coisas. Usar protetores auriculares quando seu ambiente de trabalho apresentar barulhos externos. Evitar ouvir música em volume muito alto, principalmente nos fones de ouvido, que é considerado um dos maiores vilões, né, para a audição. Não dormir com a TV e o rádio ligados. Descansar a audição em locais mais silenciosos sempre que possível. Não pingar remédios ou fórmulas caseiras na orelha sem indicação médica. Não usar objetos pontiagudos como palitos, grampos e lápis para limpar a orelha, pois eles podem danificar a membrana timpânica. Aqui a gente pode falar do cotonete, né? Aqui, quando falo, a haste flexível de algodão deve ser usada para limpar somente a parte externa da orelha. Os cotonetes, que a gente chama de cotonetes, ele só é para limpar só a parte de fora ali, ó, da orelha, não é colocar lá dentro e limpar, não. Porque ela pode prejudicar também, é um dos maiores vilões também. São os fones de ouvido para audição e os cotonetes.